Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo, esse espaço para pensar juntos, para despertar o desejo de participar mais ativamente das mudanças que podem melhorar a vida de cada um e de todos nós. Alguns recortes do Brasil atual. Tempos de instabilidade econômica agravada de forma aguda por uma crise política articulada pela oposição e pela grande mídia. A necessidade da aprovação de ajuste fiscal para a retomada do desenvolvimento e um Congresso, em grande parte, pautado para fazer o governo sangrar. Se assim seguir, sangraremos todos nós. Diante deste cenário, estando em curso a discussão sobre impostos e medidas econômicas capazes de reorganizar as contas públicas, impossível não pensar no nosso injusto sistema tributário. É esse o debate que você acompanha agora no Melhor e Mais Justo. E para falar sobre esse assunto, convidamos Carlos Alberto Safatli, economista, professor da PUC São Paulo e vice-presidente dos Sindicatos dos Economistas de São Paulo, e André Biancarelli, economista da Unicamp. Bem-vindos. Desde sempre, o sistema tributário brasileiro foi e ainda é injusto, sobretudo regressivo, contribui historicamente para a perpetuação e o aprofundamento das desigualdades sociais. Na opinião de vocês, o que é mais estarrecedor no nosso sistema tributário? Carlos. Muito obrigado pelo convite. Eu vejo hoje o Brasil, especificamente nesse momento, como uma vítima de uma conspiração internacional para colocar o Brasil em preço de liquidação, né? Então, estão aproveitando esse momento para colocar o Brasil, principalmente as joias da coroa nossa, né? Como Petrobras e Vale do Rio Doce. Hoje a Petrobras está cotada a $2. Né? A ação, né? A ação está cotada a $2. Quando que seus pares, né, como a British Petroleum e a Shell, custam $70. É um absurdo. A Vale do Rio Doce, uma das maiores exportadoras do mundo de minério de ferro, está custando $4 a ação. Quer dizer, estão colocando o Brasil em preço de liquidação. Em função disso, estão aproveitando o momento do Congresso, né? O Congresso se colocou em posição de confronto com o governo, e estão utilizando esses instrumentos para afundar ainda mais o Brasil. Então, eu vejo uma situação política muito mais forte, muito mais rancorosa do que a nossa situação econômica. A nossa situação política que levou a nossa situação econômica para esse nível. O sistema tributário, ele tem o objetivo de, em época de contração da economia, o objetivo do sistema tributário é expandir a economia, né? E o que a gente está vendo? Está vendo exatamente o contrário, né? A economia em recessão e a política tributária tendendo para uma política de contração. Quer dizer, exatamente o contrário do que nós estamos precisando hoje. A gente precisaria de uma política tributária para expandir o nosso nível de atividade econômica. André. Eu tendo a concordar com o raciocínio geral de que, até por ser economista e ter menos capacidade de, não sei se alguém tem capacidade de desvendar o quadro político, que é de fato estarrecedor e não parece demonstrar saídas fáceis em nenhuma situação do ponto de vista político. Mas do ponto de vista econômico, eu acho que a gente está numa situação em que, diante de uma dificuldade de natureza fiscal, a situação fiscal brasileira ao final do ano passado não era confortável, não dá para dizer isso. Apesar do alarme feito em cima da situação fiscal ser maior do que ele, do meu ponto de vista, deveria ser feito, não dá para dizer que ele era, do ponto de vista dos fluxos, confortável, porque a gente teve déficit primário ano passado, o que é uma coisa não usual. Pelo contrário, né? Não, sim. Inusual, né? Sim, mas assim, em momentos de contração econômica, às vezes é justificável fazer déficit, mas o problema foi que o Brasil tinha um déficit e tinha muito baixo crescimento o ano passado. E foi, nessa situação, tomada uma decisão de fazer um ajuste fiscal muito duro. E aí entra a discussão da estrutura tributária brasileira. Ela tem problemas, e geralmente o maior problema, que eu particularmente nem sei se é um grande problema, vinculado por economistas, pela opinião publicada e predominante nos debates econômicos, é o tamanho da carga tributária brasileira. Que, de fato,
em comparação com alguns outros países emergentes, em desenvolvimento, ela é relativamente alta. Mas o tamanho da carga tributária diz muito pouco a respeito dos seus efeitos. Acho que para compensar um Estado brasileiro, que por uma questão de decisão democrática espelhada na Constituição de 88, o Estado brasileiro tem tarefas a desempenhar. Não é ideal, mas a gente tem um sistema de proteção social relativamente bem amplo e a qualidade da prestação de serviços deixa a desejar, mas a garantia dos direitos é bastante avançada no Brasil. Isso custa muito caro. Então, é uma espécie de escolha revelada da sociedade brasileira ter um Estado grande, que interfere bastante, e para isso ele precisa se financiar. Mas a forma, então mais importante do que o tamanho, a forma como ele se financia é muito problemática. E dentro dos problemas, para além do tamanho, que eu não considero, a princípio, deveria ser um problema tão grande, tem a complexidade, tem o fato de penalizar muito mais a produção, o fluxo, do que o estoque, mas eu concordo com você que chama muito a atenção o caráter bastante regressivo da estrutura tributária brasileira. Na média, pobres pagam muito mais impostos em comparação com a sua renda. A gente poderia dizer que pobre e uma parcela da classe média. Sim, né? Bastante funcionário público, classe média, rendas médias. Isso. Rendas muito altas no Brasil pagam muito pouco imposto. Isso sem falar, estamos falando de renda que é um fluxo, sem falar dos estoques de riqueza. Tanto do ponto de vista de riqueza na forma da fortuna, da propriedade, da terra, chega a ser bastante surpreendente até quando você entra nos detalhes. É surpreendente pela injustiça e pelo fato disso não ser discutido. Tá? Acho que a gente tem uma pauta grande. E, na verdade, é o seguinte, né? É possível dizer que os muito ricos no Brasil, seja do lado do estoque do patrimônio, né? Um país patrimonialista, então, da propriedade da terra, da propriedade dos bens imóveis, de outras propriedades. Estou falando aqui, por exemplo, de joias, de obras de arte, etc., né? Outras coisas que agregam valor. Como eles não pagam imposto sobre isso, né? A gente não tem imposto sobre propriedade rural, basicamente. Basicamente. Né? O rentismo quase não paga imposto, lucro e dividendo não tem imposto, né? É recente, mas não tem imposto. 95. 95, que se criou a isenção de imposto para lucro e dividendo. Então, quer dizer, você tem uma parcela rentista da sociedade ou proprietária que é financiada pelo resto da sociedade, porque essa parcela da sociedade anda na rua, tem iluminação pública, tem asfalto, tem água, tem saneamento, tem tudo isso, e quem paga, né, digamos, os seus excessos é a população. Fala, não, paga a taxa da água, do esgoto, etc. Sim, mas ela paga a mesma coisa que paga o cara que ganha salário mínimo, o aposentado, tá certo? A gente tem uma desigualdade distributiva e tributária que só espelha a desigualdade social absolutamente concentrada e profunda no Brasil. Né? E acho que uma das coisas, sem diminuir a importância do movimento de distribuição de renda que a gente teve nos últimos 10 ou um pouco mais anos, que é um fato importante que gerou consequências sociais e econômicas muito importantes, que isso deve ser preservado e até estimulado com outras formas. Tem por trás disso, muito, muito mal medido, muito difícil de se medir. Há muitas evidências de que o processo de concentração da propriedade aumentou no Brasil e não diminuiu ao longo dos últimos anos. Por exemplo, pela valorização imobiliária, né? Pela bolha imobiliária, pelo preço dos imóveis, que subiu bastante, pelo preço da terra decorrente de ciclo de commodities, etc. E isso, de fato, fica de fora. E que é difícil de taxar, né? Muito difícil. Né, Carlos? Quer dizer, se você falar, vamos taxar propriedade, vamos taxar riqueza, aonde você põe a cunha? A partir de quanto é rico? E como que eu vou saber se o imóvel A, B ou C, que está declarado na planta genérica de valores do município por A e que no mercado vale 10A, X ou 10X, como é que eu vou fazer essa mensuração? Quer dizer, como é que a gente poderia taxar, por exemplo, propriedade, herança, fortuna no Brasil? Os economistas têm um instrumento chamado curva de Laffer, né, que foi idealizado pelo economista americano Arthur Laffer. Se você tem, ele compara arrecadação com tributação, né? Se você cobra 1% de imposto, você vai ter uma arrecadação, se você cobra 2%, a arrecadação vai crescendo e tal. Ela atinge um máximo, né?
de tal forma que se você cobra 100% de imposto, sua arrecadação vai ser zero. Né? Se você vai ter que pagar tudo, vai ser zero. Então ela sobe até um ponto e desse ponto ela atinge o máximo, ela vai até o ponto zero. Então, na curva de Laffer, a gente tem que descobrir qual é esse ponto de máximo. E teve época que chegou a 70%. Hoje, pesquisas mais recentes dizem que, no caso do Brasil, essa curva de Laffer atingiria o seu pico em 33%. Ou seja, passou de 33%, cada 1% de imposto que você for cobrar, sua arrecadação vai cair. Ela já está na parte decrescente. Né? E nós estamos nessa. Então, eu acho que... A nossa carga é algo em torno de 36. É 38. 38? Né? Então, 38. Existe um estudo, uma pesquisa, quando eu fui presidente do Conselho de Economia de São Paulo, eu fiz esse convênio com a Getúlio Vargas e o economista Paulo Rabelo de Castro fez um estudo. O Brasil está com uma arrecadação, vamos dizer, arredondando para 40% da sua carga tributária. Os emergentes estão com 30%. Se você reduzir 1% ao ano em 10 anos, ou seja, se você vier de 40% para 30% e ficar na faixa média dos emergentes, o seu PIB dobra. Só reduzindo 1%. Né? Isso vem comprovar que realmente nós estamos na faixa regressiva da curva de Laffer. Se você reduzir 1% ao ano em 10 anos, né, o imposto, o PIB dobra. Só fazendo isso, não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Agora, isso por conta de ser emergente, né? Porque países desenvolvidos... Muito menos. Muito menos. Se você fosse reduzir até mais, porque essa redução de imposto é um aumento de renda real, né? Um aumento real dos salários. Você aumentaria o seu consumo e, aumentando o seu consumo, você vai aumentar a produção, aumentando a produção, você reequilibra o mercado de emprego. Quer dizer, só fazendo isso, né, você colocaria a economia brasileira em níveis E a qualidade? Porque você foi numa direção de dizer o tamanho da nossa carga tributária. E dizer, ó, passamos um pouco da medida. A gente poderia estar alguns degraus abaixo em termos de carga tributária total, né, gerando receita. Agora, a qualidade dessa carga tributária em termos distributivos e de justiça social... Inclusive de qualidade de serviço. De qualidade, é muito precário no Brasil. Muito. Eu acho que de fato, o raciocínio com números grandes e essas simulações, elas são importantes e sinalizam de que, de fato, principalmente se a economia tivesse um nível de dinamismo maior, ou se a tributação brasileira deixasse de penalizar a produção, como ela é concentrada na circulação e na produção, ela de fato tem efeito. Não é só um fato de ser regressiva, ela também é complexa e atrapalha a produção, justamente porque penaliza, em geral, e tem os problemas de cumulatividade, complexidade e por aí vai. Eu conversei uma vez, só desculpe te interromper, aqui mesmo no Melhor e Mais Justo, com tributaristas, advogados tributaristas, que me disseram, entre outras coisas, que o sistema tributário no Brasil é esse emaranhado jurídico de propósito, porque ele deixa uma margem enorme de manobra para... Independente de ser corrupção, crime ou não, para a administração tributária. Exatamente. Isso tem um custo enorme para as empresas, inclusive, dá bons empregos para advogados e tributaristas, não advogados. Mas o fato é o seguinte, é complexo. Avanços na estrutura tributária na história do Brasil, o grande avanço que houve foi em 66, não por acaso sem Congresso, sob ditadura, porque envolve múltiplos interesses, administração de perdas de arrecadação, entes da federação que perdem, etc. Mas o fato é o seguinte, eu acho que eu gostaria de enfatizar essa questão das frentes de reforma do sistema tributário que poderiam gerar mais renda disponível para camadas que são sobretaxadas e outras formas de tributação que poderiam avançar sem grandes efeitos sobre a produção. Dá um exemplo, André, disso. Estou pensando eu aqui no imposto de renda. Sim, o imposto de renda é uma delas. O imposto de renda no Brasil, ele tem 3 faixas, isenção, 15 e 27,5. Já teve uma alíquota maior. E tem a alíquota máxima brasileira, que é 27,5, é muito baixa, em comparação com países desenvolvidos. Tá. O nosso compromisso do estado de bem-estar social, não sei se é muito injusto chamar assim, porque não é muito bem-estar social, mas ele tem amplitude e pretensão de ser uma coisa dessa. Exigiria uma estrutura tributária grande.
Ou seja, a tributação sobre a renda é o imposto mais progressivo que temos, o imposto de renda, porque ele deixa isento uma boa parte da população e cobra de maneira progressiva. Quem ganha mais, paga mais. Mas poderia-se pensar numa alíquota maior, numa ou duas ou três. E nós estamos pensando o seguinte, quem ganha mais paga mais, mas nós estamos falando de estar na alíquota de 27,5%, quem ganha R$ 4.600 e quem ganha R$ 1 milhão por mês. Estão exatamente na mesma alíquota. E convenhamos que um salário de R$ 4.600, quase R$ 4.700 por mês, não é um salário que constitui alguém com uma renda muito grande, que é rico, um milionário, etc. Nós estamos falando da classe média emergente, inclusive, tá certo? E tem um aspecto, esse é o lado da renda, né? Tem um aspecto adicional que vem sendo chamado a atenção por 2 pesquisadores do IPEA, que são colegas, que chamam a atenção para um outro fato, que fora algumas profissões, particularmente funcionários públicos, e não é uma defesa genérica de todos os comportamentos de funcionários públicos, mas o funcionário público é muito difícil de que não seja taxado na alíquota máxima, ou se tiver na alíquota mínima, porque ali é um instrumento de controle. E mesmo pensando em professor, que é a minha profissão. Muito professor universitário em instituições privadas não recebe salário na forma de renda declarada, de salário, e sim na forma de pessoa jurídica. Sim, essa a chamada pejotização. Pejotização, que é um fenômeno que tem por um espectro muito grande de rendas na sociedade brasileira, o fenômeno desde rendas baixas, serviços de péssima qualidade, até rendas altíssimas, por exemplo, grandes jornalistas, artistas ou jogadores de futebol, por exemplo. É muito comum a gente ver negociações de jogadores, ele vai receber o direito de imagem 15% na no folha, salário, na folha se diz assim, e o resto na chamado direito de imagem, que é uma empresa. Aí você faz a conta e tem uns exercícios interessantes. A pessoa com R$5.000 paga 27,5%. De 5 a 10 mil paga 27,5%. E uma pessoa que ganha, de fato, R$400.000 paga 5%, contando tudo. Por conta de outros mecanismos que se foi se criando no Brasil para evitar a tributação sobre o rendimento. Isso sem falar do estoque de riqueza, da propriedade. Então, essa é uma proposta que vem aparecendo no debate, bastante cristalina, não é tão difícil de entender. A empresa, mesmo que seja individual, a empresa prestadora de serviços, ela é tributada pelo IRPJ, com uma alíquota, e a distribuição de lucros e dividendos disso é isenta no Brasil desde 95. O estudo diz que 2 países no mundo isentam, o Brasil e a Estônia, se não me engano. 2 dos países mais desenvolvidos, digamos assim, que têm dados comparáveis. Uma colocação de um percentual razoável e com limite de isenção para não pegar rendas desta forma muito baixas, resolveria o problema de arrecadação no Brasil. Resolveria. O potencial de arrecadação de um tributo razoável sobre isso é 40, 50 bilhões de reais por ano. Então é uma proposta, é factível de se colocar. Ou seja, o buraco fiscal, isso resolveria, porque o buraco fiscal está mais ou menos nesse tamanho. A gente fala tanto em encobrir o Carlos Alberto, eu quero muito te ouvir, mas como o tempo do primeiro bloco terminou, a gente vai ouvir o Carlos Alberto, devolvo a palavra para ele assim que voltarmos do intervalo. Não sai daí.